Saudade de ter aula de história, né, minha filha? No meio dessa confusão toda. Então vamos lá. Também estou com saudade de ter aula, de dar aula para os meus aluninhos e discutir todas essas confusões com chaves conceituais da história do Brasil. Então, além da crise sanitária, nós estamos vivendo uma crise política. Nessa crise política há um elemento muito importante que é a disputa entre governadores, prefeitos e o governo federal pela liderança da crise. Quem manda mais? O burocrata federal, o burocrata municipal ou o burocrata estadual? Enquanto isso, o rei tira ouro do nariz. Bom, então vamos lá. Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, tudo errado, mas tudo bem. Como é que a gente pode entender essa questão do pacto federativo com chaves conceituais do passado? Houve algum momento que o governo federal ele demonstrou-se fraco em relação aos governos estaduais? Houve, na República Velha, de 1891 a 1930, em alguns momentos muito específicos. Isso se acentuou, mas foi uma tônica, principalmente a partir do governo Campos Salles. O que acontece? O Brasil ele é dividido em 3 esferas de poderes federativos, né? Então você tem o município, o estado e o governo federal. Quem manda mais? Pelo pacto federativo tradicional, o poder deveria ser um poder local. Lembra que no Império as disputas eram entre centralismo e federalismo? Entre poder central ou poder local, né, das comarcas. De alguma maneira, isso continuou na República Velha. A legislação do Brasil, apesar de ser federalista em 1891, ela não foi uma legislação como a dos Estados Unidos ou outros pactos federativos mundo afora, em que as constituições estaduais elas apontavam o direcionamento da Constituição Federal. No Brasil é o contrário, você tem a Constituição Federal e na Constituição Federal ela está sobreposta às constituições estaduais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns lugares em que a maconha é permitida, o aborto é permitido e outros não. Então, no Brasil, nós não temos esse federalismo tão forte quanto nos Estados Unidos. E aí tem uma outra, e outras partes do mundo. E tem uma outra questão importante do Pacto Federativo no Brasil, daquela época aí, que dá alguma chave conceitual, que é a eleição dos deputados, né? Naquela época era um pouco diferente. No Brasil hoje ainda tem um pouco de representação distrital dos senadores, né? Então os senadores são limitados por estados. Agora os 513 deputados eles dependem do número de eleitores de cada estado. Então o estado de São Paulo tem mais eleitor do que os estados menores. Assim, né, assim o Pacto Federativo no Brasil tem essas condições bastante específicas. Na época da República Velha, acontecia o seguinte: o governo federal, ele tinha o cartório eleitoral, ele era federalizado, ele era federativo e era ele quem dava o título de deputado. Então o que eles faziam? Eles manipulavam a eleição e o deputado, apesar dele ser eleito, ele precisava desse título, dado pelo cartório eleitoral. Muitas vezes o governo federal só dava o título pelo deputado que tivesse aliança com o próprio governo federal ou com os governadores. Daí o nome política dos governadores para administrar a legalidade para administrar a governabilidade do governo federal a partir de alianças com os governadores. E isso funcionou razoavelmente até 1930. Teve alguns solavancos? Teve, principalmente no governo de Hermes da Fonseca,
que foi um governo intervencionista, considerado o pior governo da República Velha. Ele desrespeitou, ele entrou em choque, por exemplo, no Ceará, né, a revolta do Juazeiro ilustra bem essa situação. Ele lançou interventores em vários governos estaduais e isso mexeu com esse pacto das políticas dos governadores. E no Rio Grande do Sul também, no finalzinho, quando os políticos paulistas e mineiros afastavam do poder as outras oligarquias, mesmo porque eles tinham mais deputados, né? Daí vem o poder político e econômico do estado de São Paulo e Minas Gerais na República Velha, e hoje é a maior população, a maior representação de deputados. Então, a oligarquia gaúcha e a oligarquia pernambucana se aliaram e impuseram outro candidato que não do eixo Minas-São Paulo, café com leite. E aí o Washington Luiz impôs o seu candidato, mas o Getúlio Vargas se revoltou tal, e aí começa um período de centralização política no Brasil, né? E que o pacto federativo é diminuído e o poder central se torna mais forte. E também tem um outro aspecto que já começa nessa época, muito importante, que é o aspecto fiscal do federalismo no Brasil. No Brasil, os entes federativos, eles recolhem impostos que se sobrepõem. Há 2 artigos na Constituição atual de 1989, que é o artigo 145 e 162, que determina quais são os impostos recolhidos. Mas, por exemplo, no Brasil, há um recolhimento de imposto sobreposto, ou seja, você paga imposto sobre o imposto. O produto ele é taxado já com o preço de uma taxação anterior. Então há uma sobreposição de impostos no Brasil. Quem mais cobra imposto no Brasil é o governo federal, e a repartição do imposto também é muito diferente. Então, por exemplo, eu moro numa cidade que tem 60 mil habitantes e tem a maior empresa recolhedora de impostos na região, que é uma usina, né? No entanto, a cidade que eu moro não é a que mais recebe verbas. Por quê? Porque aí entra um outro cálculo, que é o cálculo per capita, né? Do estado de São Paulo e também do Brasil. Então, há toda uma questão que precisa ser discutida sobre os impostos dentro do Pacto Federativo. Então, pesquisem isso. Eu vou deixar aí na descrição um artigo acadêmico, porque é difícil você encontrar isso numa leitura menos acadêmica, na descrição do vídeo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estudem, façam um paralelo entre a crise atual do governo federal com os governadores, com a política dos governadores daquela época da República Velha. Você vai perceber similitudes, né? Por exemplo, o governo federal, o executivo federal precisa de uma legitimação e um apoio do poder legislativo. Essa aliança pode ser feita de maneira partidária, com partidos políticos, ou com governadores. Este governo federal que está aí, ele tentou fazer por bancadas temáticas, o que se mostrou muito fluido e pouco seguro para o próprio Poder Executivo Federal. Aí tem um outro paralelo que vocês podem estabelecer, né? É que os partidos políticos na República Velha eram partidos regionais. Não existe. O primeiro partido supranacional é o Partido Comunista do Brasil, né? E nós tínhamos Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Gaúcho. Então nós tínhamos os partidos regionais. Isso fortalecia ainda mais os governadores. E hoje não, hoje os partidos são nacionais. Isso fortalece o poder executivo e diminui o poder dos governadores. Então,
Todas essas questões do Pacto Federativo no Brasil são controversas e precisam ser estudadas, precisam ser esmiuçadas, tá? Eu vou deixar, então, alguns links na descrição desse vídeo para que vocês pesquisem, leiam sobre República Velha e abram a cabeça de vocês sobre Pacto Federativo. Até porque este Poder Executivo que está aí, ele propôs, né, o atual presidente da República, no seu plano de governo, ele propôs uma nova abordagem sobre o Pacto Federativo. Ele dizia menos Brasília e mais Brasil. No entanto, ele não está conseguindo e ele próprio tem se oposto ao poder dos prefeitos e ao poder dos governadores. Então é uma contradição dentro do próprio Poder Executivo Federal, dentro daquilo que ele propôs na eleição e aquilo que ele está fazendo. Quando foi na hora de dividir, como havia sido proposto, ele não conseguiu dividir, né? Então vamos lá, vamos estudar, vamos entender toda essa complexidade aí, que vale a pena, tá? Muito obrigado.